Fala aí, meus consagrados, meus negligenciadores de manutenção básica. No vídeo de hoje falaremos sobre o ano de 2012. Em 2012 nós tivemos lançamentos muito importantes no mercado brasileiro automotivo e nós falaremos sobre isso hoje, sobre os lançamentos de 2012 no segmento de carros populares que não possuem preços populares. Em 2012 tivemos 3 lançamentos de peso: Hyundai HB20, o famoso Gado 20, Chevrolet Onix e Toyota Etios. Sim, o Toyota Etios foi um fiasco, né? Mas na época era o lançamento, porque era um Toyota. Vamos falar desses 3 lançamentos no mercado de carros populares que fizeram muito barulho. Eu quero começar falando sobre o HB20. O Hyundai HB20, cara, eu acho assim que é um dos carros populares, um dos carros do segmento de entrada mais bonitos já fabricados no Brasil, com certeza. A primeira geração do HB20 é atemporal, até hoje é atemporal. Ele parado parece em movimento, porque ele tem uma filosofia que chama escultura fluida. E isso, cara, é muito bonito. Aqueles arcos, vincos marcantes, por exemplo, o que é um vinco marcante? É aquele farol dele pontiagudo, sabe? Aquela lanterna traseira também pontiaguda. É um carro que tem linhas marcantes até hoje. E eu falo para vocês, eu, Xanão, sou apaixonado pelo design dos carros de 10 anos atrás. Sou saudosista, sim, no design. O design dos carros de 10 anos atrás eu acho que eram perfeitos. Eram bonitos, eram elegantes e eram limpos. Depois disso, os carros começaram a ficar muito agressivos, com um desenho muito pesado, muito carregado, com pouco equilíbrio. No entanto, eu sou a favor dos híbridos, dos elétricos, tá? Mas eu sou saudosista com o design dos carros. O HB20 foi lançado no Brasil no final de 2012 e já veio com preços bem competitivos. Por exemplo, a versão dele de entrada, que era a versão Comfort somente, custava R$32 mil. E ele vinha com ar-condicionado, direção hidráulica, computador de bordo e airbags frontais, sendo que na época nem obrigatório era ainda, mas ele já vinha com isso tudo de série. O Gado 20 também chegou com um motor 3 cilindros, ele não foi o primeiro 3 cilindros do mercado, já tinha o Picanto 2011, por exemplo, segunda geração, já tinha o 3 cilindros, esse mesmo motor 1.0 capa, que está até hoje aí rodando nos HB20s atuais. Esse motor 3 cilindros gerava até 80 cavalos de potência no etanóis, ou seja, motor flex. O consumo era ok, desempenho também ok, mas o HB20 se destacava era no conforto da suspensão. Cara, que carrinho confortável de suspensão, muito confortável, apesar da suspensão traseira que dava uma baixada, né, quando se colocava passageiros. Quando se colocavam passageiros no banco traseiro, suspensão traseira cedia muito. E outra coisa que foi muito impactante no HB20 era que ele oferecia câmbio automático de verdade. Um câmbio automático do tipo conversor de torque, não mais um automatizado, como a Fiat utilizava nos seus carros, aquele Dualogic e a Volkswagen também, que no caso era o eMotion. Não era automatizado de uma embreagem, era automático. E isso garantia muito conforto, sem trancos e o câmbio não estragava de jeito nenhum. Câmbio muito confiável. Isso aí fez uma grande diferença, porque o público não tinha carro popular com câmbio automático de verdade para comprar naquela época. Não tinha. E o HB20 trouxe isso nas versões 1.6. E eu te falava, o HB20 1.6 era um canhãozinho com 128 cavalos de potência no etanóis. Bichinho andava. O famoso sonzinho Bluetooth do HB20 com comandos de som no volante, né? A versão mais vendida do HB20
era aquela Comfort Plus 1.0. Todo mundo comprava ela porque tava ali o sonzinho Bluetooth que tocava a música do seu celular num carro popular com comandos de som no volante. Ou seja, era um carro bonito demais, bonito, até hoje é bonito, confortável, com Bluetooth, que nem Civic na época tinha, na versão LXS, com câmbio automático de verdade, fabricado no Brasil. Para você ter noção, só em 2013 o HB20 vendeu 122 mil unidades. O HB20 só não vendeu mais porque a fábrica deles não tinha capacidade para vender mais, até hoje. E tem uma coisa interessante, né? O HB20 ele foi produzido no Brasil pela própria Hyundai, pela matriz, não pela Caoa. Por isso que existiam duas concessionárias Hyundai no Brasil. Tinha a concessionária Hyundai Brasil, HMB Hyundai Brasil, que só vendia HB20, e tinha a concessionária Hyundai Caoa, que vendia i30, Tucson, X35, HR, mas não vendia HB20. Tinha essa diferença. Mas isso aí é papo para outro vídeo, essa treta da Hyundai com a Caoa. Agora falaremos sobre o seu concorrente de peso, o Chevrolet Onix, que também foi lançado no final de 2012. Para vocês verem, olha a fala do chefão da época, o Dan Akerson. Ele falou que o lançamento mais importante em muito tempo para a Chevrolet do Brasil era o Onix. E sim, era o Onix mesmo, porque o Onix ele chegou com a missão de vender mais que Gol, mas principalmente o Onix tinha a missão de fazer a Chevrolet Brasil andar com as próprias pernas, porque a Chevrolet do Brasil era muito dependente dos carros da Opel. Não sei se vocês lembram aí, os carros da Chevrolet por muito tempo no Brasil eram basicamente carros da Opel rebatizados. O Vectra, por exemplo, o Vectra era um carro da Opel, chegava no Brasil, Chevrolet Vectra. O Corsa B era o famoso Corsinha Wind, também o Opel. Corsa C, o famoso Corsa Montana, também o Opel. Astra, também Opel. Kadett, Opel. Monza, Opala, tudo Opel. Só que o Opala se chamava Record, lá na Opel, se chamava Record. Era tudo Opel. Aí depois veio o Sonic, importado da Coreia do Sul. A receita do Onix era simples. Carroceria moderna, conforto absurdo, isolamento acústico sensacional para um carro popular. Até hoje, assim, eu fico abismado com o isolamento acústico de um Onix. É muito bom. Isola demais, a gritaria do motor 1.0 sofrendo. Design atual, interatividade, o famoso MyLink. O MyLink foi lançado no Brasil em um carro de entrada, que foi o Onix. Doido, né? Pra você ver como 2012 foi um ano bacana. Agora, na parte mecânica, o Onix era conservador. Motor 1.0, 1.4, família 1. Motores que tinham mais de 20 anos de mercado. Basicamente, o mesmo motor do Celta, sabe? 1.0 do Celta, aquele motor. 1.4 do Celta e do Corsa, aquele motor. Portanto, era um motor de manutenção tranquilíssima. Então a Chevrolet acertou muito, porque ela fez um carro muito bacana com uma mecânica bem confiável. Apesar disso, o desempenho era até bacana, esse motor conseguia gerar 80 cavalos de potência no etanóis, por exemplo. Era um motorzinho bacaninha, mas também o Onix 1.4 tinha 106 cavalos de potência no etanóis, também bacana. O consumo dele não era dos melhores, tanto que eles tiveram que melhorar o consumo lá em 2016, mas era ok, era bacana, o carro em si era bom e vendeu horrores também. Em 2013, eles lançaram as versões com câmbio automático de 6 marchas, também do tipo conversor de torque, ou seja, um automático convencional que não tinha tranco na troca de marcha, de 6 marchas, muito bacana. Mais um carro da categoria de entrada com um câmbio automático convencional, tá? Sem automatizado. Agora, vendas, cara, para você ver. Em 2013, ele vendeu 122 mil unidades. Em 2014, ele vendeu 150 mil unidades. Em 2016, 153 mil.
e foi só subindo. Sabe quanto o Onix vendeu em 2019? Em 2019 venderam 241 mil unidades de Chevrolet Onix. É ou não um golaço, um sucesso? É um sucesso esse carro, sinceramente. Que golaço da Chevrolet. E hoje em dia, a espinha dorsal da Chevrolet é Onix, basicamente. Hoje em dia, ó, Onix, Onix Plus, Tracker, Montana. Tudo sobre a mesma plataforma do Onix, com os mesmos motores, mesmo câmbio, mesmo volante, mesmo acabamento, mesma central multimídia, tudo igual, né? Ou seja, custo vai lá embaixo, lucro sobe, todo mundo fica feliz, né? Quer dizer, né? Os diretores ficam mais felizes com a repartição de lucros, meu consagrado. Mas assim, fala aí, hein? Escolha super acertada da Chevrolet. Agora vamos falar do patinho feio da época, da decepção. A decepção. Decepção. Toyota Etios. O Toyota Etios também foi lançado em 2012 e o carro foi completamente esquecido. Esquecido. Obliterado. Eu tenho pena dos filhos de donos de Corolla. Porque como todo corolista, a galera que compra Toyota é praticamente, eu gosto de falar, né, a seita da Toyota. Os caras são fanáticos e eles só compram Toyota. Com certeza eles compraram um Etios para os seus filhos. Aí tinha lá o filho doido para andar de HB20 ou de Onix e o pai compra um Etios, um Feiete, com aquela balança de filizola no meio do painel. O carro não estava pronto para o mercado brasileiro, essa era a verdade. Tanto que eles foram melhorando o Etios todo ano. Por exemplo, 2013 já mudaram o interior do carro. Já foram chunchando painel digital, volante de Corolla. Cara, todo ano praticamente eles mudavam alguma coisa. Para você ver, na linha 17 o cara ganhou painel de instrumentos todo digital, câmbio manual de 6 marchas, potência elevada, ele chegou até a ter controle de estabilidade lá no modelo 19, para vocês verem. Então o Etios teve que ser bastante melhorado com o passar do tempo, porque ele era feio, ele parecia um carro dos anos 90 sendo vendido em 2012. Tipo assim, a HB20 foi lançada no mesmo ano e aí você lança um carro como Feietios, como Etios. Foi um massacre. O Etios não vendeu, apesar da mecânica confiável, do espaço interno muito bom, não vendeu bem. Olha, em 2013, 34 mil unidades em 2013, olha a diferença. Tá bom que a Toyota também não esperava, não queria vender tanto, mas eu gostei disso porque a Toyota viu que não era só vender qualquer coisa, porque o Etios, ele era um carro do mercado indiano. O mercado indiano, nada contra o mercado indiano, só que lá eles aceitam carros com qualidade inferior. Para vender no Brasil tem que melhorar bastante. Olha o Kwid. O Kwid ganhou quase 300 quilos só de melhorias para ser vendido no Brasil. Também um projeto indiano. Então, a Toyota não mexeu o suficiente no Etios para vender ele de forma decente no Brasil. Aqui não é bagunça. Aqui é Brasil, pô. Não é bagunçado assim também não. Tá de sacanagem? Eu nem quero falar muito do Etios porque dá para fazer um vídeo só falando dele. Eu acho, sabe? Sobre como o Etios foi melhorando com o passar do tempo em uma marca que não melhorava muito os seus carros porque eles se vendiam sozinhos. A Toyota viu que com o Etios não precisava só colocar a plaquinha da Toyota, precisava também entregar um produto de qualidade para o consumidor levar o carro. E o Etios foi isso, o Etios foi a decepção de 2012. Apesar dos lançamentos muito bons no mercado de carros de entrada, o Etios foi a decepção. Inclusive, ele tinha preço de HB20 de Onix. O Etios, na época, o preço justo dele era R$25 mil, no máximo. A versão 1.3 XS, que já vinha completa. Ar, direção, vidro, trava, já vinha completa. 1.3, 16 válvulas flex. Esse motorzinho tinha 90 cavalos de potência, 4 cilindros, aceleração de 0 a 100 em 11.8 segundos. Era um carrinho espertinho. Ele tinha que custar R$25 mil no máximo, mas não foi isso. A Toyota quis colocar preço de Onix e HB20. Deu ruim pra Toyota, né? Mas é isso aí, meus consagrados. Eu espero que vocês tenham gostado sobre o vídeo e deixem aqui nos comentários dicas, sugestões de pautas sobre histórias para o Xenão falar aqui com vocês, conversar com vocês sobre essas histórias do mercado automotivo brasileiro.
Beleza? Muito obrigado pela atenção, pela companhia, fiquem com Deus e que o Xanão ilumine a vida de vocês. Beleza, meus consagrados? Falou, tchau, tchau.